Ora viva, bom dia, já chegamos e aqui estamos novamente para a última edição da semana do Manhã Girassol. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Cá estamos num dia em que começa a maior festa do futebol nacional, Girabola 26-27. Esta, de resto, um assunto que vai dominar a atualidade informativa nesta edição do Manhã Girassol. Vamos olhar também para outras que fazem atualidade no país e no resto do mundo. Estaremos pelas diferentes artérias com Centro Integrado de Segurança Pública. Vamos passar pela Girassol FM. Traremos também os números do tempo para esta sexta-feira. Eu sou a Iracema Arnaldo, está comigo uma vasta equipa que já se movimenta dentro e fora das nossas instalações para mantê-lo informado aqui na TV e na Girassol FM. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Girassol. E vamos começar com a... Começamos esta ronda aqui na zona da Camama 1, estamos a dar-lhe a ver o trânsito em tempo real. Aqui o movimento rodoviário já é carregado para os automobilistas que nesta altura vão em direção à rotunda da Camama ou vão mesmo chegar ao Golfo 2. O trânsito está num anda-para anda. Já no sentido oposto à fotografia de um trânsito completamente desafogado, descongestionado para os automobilistas que trafegam em direção à Avenida Fidel Castro ou vão pegar sentido Cacoaco ou sentido Benfica. Este é o primeiro ponto onde nos encontramos com o Centro Integrado de Segurança Pública quando são 7:02 em todo o espaço nacional. Olhamos agora para uma outra via, estamos na Bomba dos Mirantes, na Avenida Pedro do Castro Vanduneló, e o movimento rodoviário está favorável nos dois sentidos, tanto para os automobilistas que nesta altura vão em direção à Vila do Gamec, passando certamente pela rotunda da UDP, e os que saem destes pontos vão em direção ao Benfica. O movimento rodoviário está fluido, está desafogado nesta altura, é só deslizar, é só escorregar sem engarrafamentos e sem constrangimentos para quem risca o tapete asfáltico da Pedro de Castro Vanduneló e nesta manhã de sexta-feira. Mudança de via, estamos agora aqui na estrada direita da Samba. O trânsito não é tão carregado como nos outros dias, mas ainda assim já começa a ficar afunilado à medida que os automobilistas se aproximam da pedonal. Aqui nota negativa para os cidadãos que insistem em fazer a travessia em locais impróprios. Tem aí uma passadeira que nós conseguimos observar, mas ainda assim os peões preferem fazer esta travessia perigosa. Olhando novamente para o trânsito, para aqueles que saem do centro da cidade, vão em direção à zona da Corimba ou na zona do Futungo, o trânsito está completamente desafogado. Desafogado está também o trânsito na via de serviço no sentido Samba, centro da cidade. Temos uma outra via para dar-lhe a ver em tempo real com o Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos a mostrar os caminhos, apontar direções para que você possa chegar atempadamente ao seu destino. Agora, aqui na Diolinda Rodrigues, na zona do Alimento Angola, onde nos encontramos, o movimento rodoviário completamente fluido por agora, nos dois sentidos. Tanto para os automobilistas que nesta altura vão em direção à Avenida Fidel Castro, ou vão mesmo chegar à província de Icole e Bengo. Os que saem destes pontos vão em direção ao centro da cidade, passando certamente pelo Largo 1º de Maio. Este é o movimento rodoviário, completamente facilitado. Por aqui é só deslizar, é só escorregar. Deixamos o trânsito e vamos conferir o que escrevem os jornais nesta sexta-feira nas suas primeiras páginas. O tiro de largada damos na primeira página do Jornal de Angola, que escreve: reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros. Milho entra para a lista de produtos de aquisição obrigatória em Angola. Ainda os destaques na primeira página do Jornal de Angola: projetos de eletrificação, reforço dos investimentos, permite expansão da rede, integração regional. Tete António defende o fortalecimento da comunidade económica dos Estados da África Central. O país que tem tudo titula na sua primeira página: prova de vida nos primeiros 2 meses, mais de 1 milhão de angolanos podem votar em 2027. Ética e deontologia.
Mininte proíbe funcionários de aceitar ofertas de empresas fornecedoras de serviços. Continuamos na primeira página do jornal O País, que tem tudo: justiça, morosidade no julgamento de crimes mediatizados, revolta famílias e deixa bairros de Luanda sob tensão. O Público em Portugal escreve: o governo afasta acordos de regime com PS nas escolhas para as secretas. Executivo esclarece que a normalidade deve ser escolher o nome para o Serviço de Informações de Segurança e só depois disso informar o PS. UEFA, Benfica e Braga com vantagem de 2 golos no play-off. Estamos agora na primeira página do Folha de São Paulo, na imprensa brasileira. Lulinha tinha comunhão de interesses económicos com lobista, afirma a Polícia Federal. Defesa do filho de Lula diz que há interesse político em inquérito. Vamos olhar para a atualidade informativa. A Festa do Futebol Nacional arranca hoje. Esta é, de resto, uma notícia que vamos olhar ao longo desta edição do Manhã Girassol. Por agora, a Unitel anunciou nesta quinta-feira a reposição dos serviços móveis de voz, mensagens, dados e acesso à internet em todo o território nacional, na sequência do ataque cibernético de grande magnitude que afetou a operadora na madrugada de 28 de julho deste ano. Segundo uma nota da operadora, também foram repostos os serviços de terceiros que operam sobre a sua rede, permanecendo apenas indisponível o serviço de toque de espera, que será relançado em data a anunciar. Como forma de compensação pelos constrangimentos registados durante o período de interrupção, a Unitel decidiu atribuir benefícios aos clientes de forma automática, sem necessidade de qualquer pedido ou contacto. Para os clientes empresariais, avança a nota, será concedido um crédito na fatura de agosto e setembro, enquanto os clientes particulares receberão dias adicionais de serviço. A operadora informa que os beneficiários serão notificados por SMS ou e-mail. A rede comercial de lojas próprias e de agentes, assim como serviços de apoio ao cliente, encontram-se igualmente a funcionar normalmente. Persistem apenas algumas restrições na alteração de tarifários pós-pagos que afetam um número reduzido de utilizadores e deverão ser levantadas nas próximas semanas. No documento, a operadora, que detém mais de 21 milhões de clientes, reafirma que continuará a acompanhar a situação e a manter os clientes, o mercado e as autoridades informadas sobre a evolução dos serviços. Os casos de mioma em Angola têm aumentado significativamente e afetam mulheres de diferentes idades, o que lhes compromete a saúde e a qualidade de vida. Na reportagem a seguir, trazemos histórias de mulheres que convivem há anos com a doença, os desafios enfrentados no tratamento e a visão dos especialistas sobre a patologia. Os casos de mioma têm cada vez mais aumentado a nível do país. As mulheres são afetadas com este tumor, que aparece maioritariamente no tecido muscular do útero. Vários casos chegam até as nossas instalações. Muitas delas acarretam este problema durante anos e a falta de tratamento certeiro frustra a esperança de se ver livre deste mal. Senhora Georgina Antônio, de 48 anos, vive com esta dor há mais de 12 anos. Outro caso que recebemos é da jovem de 23 anos. No seu dia-a-dia, é confundida com uma mulher grávida. Alguns casos como este já têm solução, como é o caso de Domingas Afonso, que lhe foi removido um mioma uterino de 12 quilos no Hospital Geral Heróis do Kifangondo. Deixa doer, dor de bexiga primeiro. Porque ainda não estava assim. Quando estava doendo, dor de bexiga, ficamos outro ano. Quando chegamos outro ano. Barriga deixou inflamar, desse lado direito. Inflamar, estava andando devagar. Desde ontem que me trata até hoje, dormi mesmo muito sono. Okay. Não sentiu mais nada, é mesmo. Antigamente você não dormia bem, né? Não dormia bem. Era muita dor. Barriga bem pesado. Pediu obrigada na doutora Adriana, Paula,
Me fizeram uma operação, passou bem. Agora, essas horas estou boa. Não estou sentindo mais dor. Angelina Lumana, médica interna de ginecologia e obstetrícia, explica o quadro clínico da paciente. É uma paciente que deu entrada pelo Banco de Medicina, Banco de Urgência de Medicina. A princípio, abordada com o diagnóstico de ascite e hepatopatia. A paciente foi submetida a exames, um dos quais a ecografia abdominal, que revelou uma massa intraabdominal, de etiologia não esclarecida. Posteriormente abordada pelos colegas de cirurgia, que decidiram levar a paciente ao bloco operatório após a paracentese. Paracentese é retirada de líquido na cavidade abdominal. Esse líquido revelou que era purulento. Descobriu-se que havia um mioma gigante. Só para terem noção, um mioma de mais ou menos 12 kg de peso. E, felizmente, a cirurgia foi um sucesso. Após 6 horas de recuperação, a paciente está conosco aqui no internamento. Já consigo falar normalmente. Os casos mais frequentes têm sido de miomas sangrantes. Temos recebido mulheres com miomas sangrantes, que é nós consideramos... Os miomas em si não são situações de urgência, né? Essas pacientes são seguidas em consultas externas, programadas, para posteriormente fazer esse procedimento. Mas se tivermos em atendimento uma paciente com mioma sangrante, mioma e hemorragia, nesse caso nós podemos levar a paciente ao bloco operatório como urgente. O Ministério da Saúde realiza de hoje até o dia 23 de agosto a 30ª ronda da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite em todo o território nacional. A iniciativa enquadra-se nas ações de resposta e prevenção da poliomielite e tem como principal objetivo interromper rapidamente a circulação do poliovírus e reforçar a imunidade das crianças menores de 5 anos. Durante os 3 dias da campanha, todas as crianças dos 0 aos 5 anos deverão receber 2 gotas da vacina oral contra a poliomielite, independentemente do seu estado vacinal anterior. Como parte das intervenções integradas de saúde infantil, serão também administradas doses de vitamina A às crianças a partir dos 6 meses de idade. A vacinação será realizada principalmente através da estratégia porta a porta, com equipas devidamente identificadas a percorrer as comunidades, bairros e áreas de intervenção, podendo igualmente ser utilizados postos fixos e pontos avançados de vacinação. E mais de 150 pessoas beneficiaram de consultas e outros serviços gratuitos disponibilizados pela Organização da Mulher Angolana, OMA, no âmbito de uma feira de saúde que teve início nesta quinta-feira no bairro da Paz, município de Cacoaco, em Luanda. Durante 3 dias, a feira pretende facilitar o acesso da população a diversos serviços médicos. Os participantes da feira agradeceram a iniciativa e pediram que rapidamente se entregue o hospital que está a ser construído na região para acudir à comunidade e encurtar a distância que percorrem para chegar às unidades sanitárias de referência do município. Estou incomodado, estava com febre, dor de cabeça, mas cheguei, me atenderam tudo bem, já me deram os comprimidos, estou bem. Não demorou nada o atendimento? Não demorou, nem fiz aqui 1 hora. O que nós queremos mesmo é só que o Estado nos ajuda, um hospital estatal, até que já temos um que está aqui, mas ainda não está aberto, mas está em construção. Só queremos que corra tudo bem e para abrir, nós ficar bem felizes assim. Viu o recado que aqui tem uma feira. Agradecer muito pelo gesto. Se fosse mais vezes assim, seria muito melhor. Tem mais de 100 médicos, mas se tiver um hospital mais próximo, estatal, será melhor. Para dar resposta à preocupação da população, o administrador municipal de Cacoaco informou que estão previstas a entrega de 2 infraestruturas sociais no município. Prevista a conclusão das obras, de 2 grandes obras, uma do PIM, com relação da escola T12 do Belo Monte, aqui do bairro da Paz, é uma escola que já está aos cerca de 30% de conclusão.
Estamos a trabalhar com o governo da província de Luanda, as finanças, no sentido de tudo fazer para que até outubro, dezembro, esses equipamentos sociais esteja concluído para se colocar à disposição da população. Temos também aqui ao lado o Centro Materno, Centro de Referência Materno-Infantil do bairro da Paz, que também é um programa que está enquadrado no programa de diferenciado de petróleo. Mariquinha Portela, do Gabinete de Saúde de Luanda, disse que os moradores do bairro da Paz encontraram diferentes serviços de saúde, entre as patologias com maior ênfase, a malária e a hipertensão arterial. Trouxemos todos os serviços, medicina, pediatria, oftalmologia, consulta pré-natal, vacinação, aconselhamento jurídico. E ainda temos as senhoras empresárias, aquelas mamás que trouxeram aqui os seus serviços de costura e roupa. Começamos hoje e terminamos sábado. Temos a Clínica Girassol, não é? Para os serviços nacionais, temos o Hospital Azancó de Menezes, que não é privado. Temos o IONA, o Instituto Nacional de Oftalmologia, temos a Maternidade de Lucrécia Paim. Isto é, alguns serviços que alguns centros não têm, então essas maternidades darão resposta. Já temos uma estimativa de mais ou menos 150 pessoas atendidas. Felizmente temos os nossos fármacos, como veem, os caros jornalistas podem se aproximar para a farmácia com todos os fármacos, felizmente. Carlota Dias, secretária-geral da OMA, explicou o que significa o Programa Integrado Comunitário de forma particular para as mulheres. Muitas das pessoas que hoje vão beneficiar deste programa são mulheres. Mulheres que gerem famílias sozinhas. Mulheres que adiam a própria saúde porque não têm tempo, não têm dinheiro ou não têm com quem fique os seus filhos enquanto vão ao médico. A OMA existe para essas mulheres. E este programa é a nossa forma mais concreta de lhes dizer não estão sozinhas. A secretária-geral da OMA deixou uma palavra de apreço aos profissionais de saúde que... Quando há recursos e quando não há recursos. E trabalham quando são chamados, como hoje, para servir uma comunidade que precisa. A expectativa é que a iniciativa continue a aproximar os serviços de saúde das populações e a contribuir para uma assistência mais humana, acessível e preventiva. As escolas técnicas de Luanda já realizaram a confirmação das matrículas para o novo ano letivo. O processo passa agora pela inscrição online. Os estudantes aplaudem a medida, ao passo que outros reclamam de falhas no sistema. A novidade da inscrição online marca o processo de confirmação de matrículas deste ano. Que por intermédio do site a gente evita uma série de transtornos, porque não temos que estar aqui diante das filas, à espera do RU para fazer o pagamento, porque o site dispõe de um todo de elementos que tornam o processo de confirmação mais prático para nós. Que, ou seja, ao fazer a inscrição por intermédio do site, aqui tu trazes simplesmente a ficha que está gerada pelo site, trazes o comprovativo de pagamento dos RUPs e os teus documentos pessoais. Levas até a coordenação e o processo está feito. Os estudantes apelam aos colegas para que façam as inscrições e se preparem para o ano letivo atual. Façam já, porque se não fizerem não vão fazer a confirmação, não vão estudar. E a expectativa é de maior empenho durante o novo período escolar. Para esse ano letivo eu espero mais entrega dos estudantes, porque somos nós o futuro da manhã. Espero que nós temos que se entregar mais, nos empenhar mais para nos melhorarmos um pouco o país, que já está tudo bem. Apesar da adesão ao novo sistema, há relatos de dificuldades no acesso ao portal. É bom esclarecer isso. De facto, eu particularmente, o nosso departamento também recebeu essas reclamações, mas devemos aferir ou devemos esclarecer aos pais de que o que está ocorrendo. Para os alunos que estão em falta algum dado na folha quando eles entram para o portal, são alunos que na qual ou por alguma circunstância não têm o bilhete de identidade atualizado, então logicamente quando fizeram a preparação do processo, faltou algum documento. Estes alunos, quando entram para o portal, vem alguma informação em falta. Para a restituição dessa informação, o aluno deverá se dirigir à sua coordenação do curso, fazer
apresente a documentação em falta ou atualizar a sua documentação, em todo o caso. Para aqueles alunos que estavam a vir RUP duplicado, esta situação já foi dinimida em função de um erro que cometeu-se tecnicamente, mas que já está ultrapassado também. A direção do Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento da Educação considera desafiante o contexto atual da qualidade de aprendizagem dos alunos, com destaque para o ensino primário, com muitos alunos sem saber escrever ou fazer cálculos. O assunto foi analisado no 3º Simpósio Internacional sobre Avaliação Externa das Aprendizagens e Qualidade Educativa. O encontro serviu para a partilha de experiências e fortalecimento das competências em matéria de avaliação externa das aprendizagens no contexto angolano e internacional. Na abertura do simpósio, o diretor do INAD, Diassal André, manifestou preocupação com a qualidade da aprendizagem dos alunos que frequentam o ensino primário. O contexto angolano é desafiante, porquanto temos ainda, portanto, vários desafios, em princípio a nível do ensino primário. Os nossos alunos mostram níveis ainda, digamos, que requerem um maior engajamento, níveis de aprendizagens em termos de literacia e numeracia, que muitas vezes ficam, portanto, aquém daqueles níveis desejáveis, como temos vindo a observar. Temos alunos que depois da conclusão da 2ª classe não conseguem escrever em condições e têm dificuldades também nos cálculos básicos. Segundo o responsável, esses indícios apontam caminhos para a melhoria da qualidade da formação contínua de professores e da busca de soluções para os desafios. E aqui também a importância desses simpósios e resultados, portanto, dão-nos indicadores e caminhos onde devemos investir, onde devemos redobrar os nossos esforços, normalmente na formação de professores, na criação de condições de aprendizagem com recursos didáticos, pedagógicos e nas escolas e, acima de tudo, também na melhoria das condições da realização do processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, o desenvolvimento curricular continua a ser a aposta do INAD. Com os resultados obtidos nestas avaliações, encontrarmos, portanto, temos qualidade daquilo que é o sistema educativo, considerando o currículo como o miolo do sistema educativo. O 3º Simpósio Internacional sobre a Avaliação Externa das Aprendizagens surge como fórum de alto nível que reúne até sexta-feira especialistas nacionais e estrangeiros. A atividade acontece no âmbito do projeto de empoderamento da rapariga e aprendizagem para todos, PAT 2, na subcomponente 2.2 de apoio ao ensino de alta qualidade, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Avaliação e de Desenvolvimento da Educação. Mudança de assunto. Na província do Mochique, os munícipes estão satisfeitos com a requalificação da cidade de Luena. Obras de requalificação em curso na cidade de Luena, província do Mochique, estão a gerar satisfação entre os munícipes, sobretudo entre os moradores dos bairros periféricos do município de Luena. Bem, o que mais me impactou foi a melhoria das ruas, as asfaltagens dos novos bairros. Nós temos novas vias de acesso nos novos bairros, é possível e visível. Alguns bairros nossos que não têm asfaltos, o governo fez a asfaltagem, os passeios foram melhorados, sim, e as ruas também foram muito bem reabilitadas. Notei muitas ruas asfaltadas, alguns bairros que não tinham energias, agora tem. Temos também água potável. Entre as principais intervenções, destaca-se a asfaltagem das vias dos bairros periféricos, a requalificação das estradas e a construção e implementação de passeios públicos. Antigamente essa estrada era mesmo péssima, havia muitos buracos, lagoas de água. Praticamente estávamos a considerar essa estrada como uma ravina.
Mas agora, por conta desse trabalho que está a ser feito aqui, estamos a ver melhoria. Já temos uma mudança grande e satisfatória. Agora as pessoas estão a se locomover com muita facilidade e, graças a Deus, estamos satisfeitos com isso. As obras, além de contribuírem para a melhoria das condições de circulação, estão também a gerar oportunidades de emprego para os jovens. Com o dinheiro que eu ganho, consigo gerir, consigo sustentar minha família, consigo guardar um bocado, reservar para que eu um dia tire alguns cursos para ver se a vida possa correr bem. De acordo com o diretor da área técnica e infraestrutura, diversos projetos estão a ser implementados a nível da província com o objetivo de melhorar as infraestruturas a nível do município sede. A nível da nossa província, são várias infraestruturas, várias obras que estão a ser levadas em curso. Relativamente, bem recentemente, foi anunciado pela Sua Excelência, senhor governador provincial da província do Mochico, Dr. Ernesto Mwangala, a asfaltagem de 23 quilômetros nos bairros Social da Juventude, bairro Sinai Novo e parte do bairro Popular. Não vamos asfaltar todas as vias, mas aquelas vias que nós catalogamos como vias estruturantes, essa numa primeira fase terá como prioridade, para posterior avançarmos também com as outras vias. As intervenções em curso no Luena representam uma aposta na modernização da cidade e na melhoria das condições de vida da população. Vamos olhar para os números do tempo. Começamos aqui na cidade capital, tem previsão de um dia com nuvens passando a períodos de sol. Olhando para as temperaturas, a máxima 26 graus e a mínima 20 graus. Em Cabinda há previsão de um dia nublado, a temperatura máxima vai chegar aos 25 graus e a mínima aos 21 graus. Mbanza, Congo, após um amanhecer nublado, retorna o sol e as temperaturas máxima 29 graus, mínima 17 graus. No Ige, dia enovoado. Os números das temperaturas, máxima 32 graus e a mínima 15 graus. Em Malanja a previsão é de um dia enovoado também, mas as temperaturas vão oscilar entre 33 graus de máxima e 13 de mínima. No Dundo, Lunda Norte, dia enovoado também. A temperatura máxima prevista para esta sexta-feira é de 36 graus e a mínima de 17 graus. Em Saurimo, dia enovoado e a temperatura máxima 34 e a mínima 14 graus. Com os números do tempo, fazemos o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco eu regresso porque tenho outras para lhe contar. O destaque para o arranque do Girabola 26-27. Até já. Sete e 32 minutos. O Meia Girassol está de volta e vamos nos conectar pela primeira vez à Girassol FM. Vamos ao encontro da Janete meio-dia nesta última edição da semana e pela primeira vez nesta sexta-feira. E aí está a Janete meio-dia. Janete, bom dia, com muita energia. Bom dia, com muita energia de sexta-feira. Bem-vinda. Bom dia também aos nossos rádio ouvintes. Bom dia ao técnico que está contigo, o homem forte da técnica também. José Chiputo. José Chiputo, meu colega, bom dia. Está aí o corte bem reposto. Sim, está reposta a legalidade. Está reposta a legalidade. O Chiputo sempre bem disposto. Exatamente. Certamente. Grandes quietas estão aí a tocar no Bom Dia com Energia. É sexta-feira, um dia mais descontraído. Sim. Dia de abraços. Dia de abraços, exatamente. É o dia reservado para enviar abraços, exatamente. Beijinhos para aquelas pessoas que nos são queridas, não é? Aquelas pessoas que estão sempre conosco, não é? Hoje o meu grande abraço vai para os rádio ouvintes. O primeiro grande abraço vai para todos os ouvintes que estão connosco nesta jornada até bem perto da hora 9. Muito bom. Os ouvintes que não nos largam por nada, que nos acompanham desde a abertura ao encerramento do programa. Muito bem.
Estamos aqui nesta sexta-feira, já sabe, é habitual. A sexta-feira geralmente é assim um dia muito mais cultural, não é? Daqui a pouco vamos falar sobre o lançamento de 2 livros e vamos agora, a partir de agora, não é? Perguntar aos nossos ouvintes, não é? Depois da conexão podem começar a ligar, quem sabe ao longo da conexão, quem é o filho da minha mãe que não é meu irmão? É para daqui a pouco, ou seja, é para os nossos ouvintes e telespectadores para entrarem em contato conosco para dizerem-nos quem é o filho dos vossos pais que não é vosso irmão. Mas atenção, filho mesmo dos vossos pais, não digam meu primo, filho mesmo dos vossos pais que não é vosso irmão. Daqui a pouco é sobre isto não, é esta questão que queremos que os ouvintes respondam assim de uma forma de brincadeira. Hoje é sexta-feira, dia de mais descontração. Estamos aqui a preparar o fim de semana, energias bem renovadas, não é? Hoje é aquele dia que para muitos é o dia da felicidade, porque não tem que trabalhar nem no sábado, nem no domingo. Então hoje é aquele dia de trabalhar com força e até ficar um bocadinho mais tarde no serviço para alguns, e outros saem mais cedo também, e o fim de semana, portanto, começa mais cedo igualmente. Já agora, Iracelma, planos para o fim de semana? Para o fim de semana, olha, a Quimbemba começa hoje, começa mais cedo, não é? Porque ao longo do fim de semana, não sei se vou parar numa Quimbemba ou talvez numa pauta, mas pelo menos já sei que depois do trabalho tenho liberdade total para começar a Quimbemba. Mas a Quimbemba num bom sentido, não é? Sábado, claramente, vou aproveitar para estar com algumas amigas, porque andei a falhar alguns convívios, alguns encontros, alguns chamados. Eu andei a esquivar, mas este fim de semana vou ter que assinar o livro de ponto numa das bandas aqui da nossa cidade capital. Muito bom, muito esse corpo também merece, esse corpo também merece. Mas olhando para aquilo que é a adivinha de hoje, eu acho que é uma adivinha, não é, Janete Meio-Dia? Acho o filho dos meus pais, que não é meu irmão. A minha irmã. Não, irmãos de forma geral, tanto homem quanto mulher. Janete Meio-Dia, então... Os netos do meu pai. Os netos dos meus pais. Não arrisco mais. Não arrisco mais. Desisto, Janete Meio-Dia, eu vou esperar. Não quero mais. Não quero mais. Ainda tem outros contatos, quem sabe? Vai repensar ainda. Vamos dar aqui um tempo. Eu vou preferir esperar. Eu juro que eu acreditava que a minha resposta estava certa. Mas a Janete Meio-Dia, quando disse não, filho de modo geral, irmãos, irmãs... Pronto, então provavelmente devêssemos perguntar qual dos filhos do meu pai, não é meu irmão, dos filhos do meu pai, de forma geral, para já entendermos aqui que são tanto homens quanto mulheres. Não, Janete, eu não arrisco mais. Desisto. Desisto. O fim de semana está aí às portas, então não quero aquecer a cabeça agora. Vamos aumentar as energias para outras coisas. Claramente. Não, mas estou ansiosa. Eu quero muito saber exatamente que filho é este. Ok. Eu quero muito saber. Acredita, Janete Meio-Dia. Vamos também saber dos ouvintes. O telespectador também está convidado a ligar e a deixar a sua mensagem. Ligue para o 928 80 41 49. Liga também, ou seja, pode mandar a sua SMS para o 928 80 36 61 e deixa aqui a sua resposta. Qual dos filhos dos seus pais não é seu irmão? Pronto, então vamos agora à rua, Janete Meio-Dia. Vamos ao encontro do Ernesto Jaime. O Ernesto está aí, nesta altura, numa pedonal na zona do Golfo 2, preparado para dar-nos a fotografia do movimento rodoviário nesta altura. Ernesto Jaime, bom dia, meu colega, boa sexta-feira. Estamos em conexão com a Girassol FM. Vamos à informação sobre o trânsito na Pedro de Castro Vando na Eloy. Bom dia, com energia. Viva, bom dia Iracelma Arnaldo, bom dia Janete Meio-Dia, a audiência e também a equipa que está aqui já a trabalhar. Também deseja para vocês uma boa sexta-feira. Esta sexta-feira que continua então cinzenta, pese embora o dia do cacimbo, no caso, a data limite do cacimbo, já terá então passado. Mas o que não está tímido aqui é o trânsito. Faz-se um trânsito completamente fluido aqui na Avenida Pedro de Castro Vando, em Loi, aqui no Golfo 2, tal como fez referência Iracelma Arnaldo. É um ponto que vamos aqui ressaltar a questão do ordenamento ou do reordenamento da venda ambulante. Aqui era frequente
as vendas neste local e a movimentação era muito mais agitada do que se pode ver nesta manhã. O certo mesmo é que não há vendedores ambulantes, pelo menos nestas imagens que o Bruno Costa vai pegando, justamente aqui onde fazem a paragem muitos táxis azuis e brancos. Era uma confusão antigamente, mas o certo mesmo é que hoje aqui é se registrar um cenário diferente. Alguns passageiros aqui também ávidos à espera do transporte disseram isso para nós quando chegamos aqui, que está a ser nestes últimos dias um cenário parecido a este que podemos observar aqui. O certo mesmo é que o trânsito está completamente fluido. Falando sobre o trânsito, também tem sido um ponto de cor vermelha no que diz respeito ao trânsito. Tem sido um lugar onde todos os dias o engarrafamento tem sido também acentuado, mas hoje a se registrar um cenário completamente diferente. O Bruno Costa daqui a pouco vai mostrar um outro ângulo. Este sentido que víamos há bem pouco tempo é para quem vai para a Vila do Gamec, bem como pontos subsequentes. Estamos a falar de Morro Bento e Benfica. Já aqui conseguimos ver uma agitação diferente da que dávamos a ver há bem pouco tempo. Aqui, justamente neste ou ao lado deste viaduto que foi então imposta aqui, a movimentação é muito mais frenética, quer do ponto de vista de concentração de veículos, bem como também de pessoas, passageiros a esta hora claramente ansiosos para pegarem os seus táxis e seguir o destino que terão traçado hoje. É um ponto que vale realçar também aqui é o facto de existir aqui a pedonal, entretanto as pessoas insistirem em fazer a travessia justamente no tapete asfáltico e o que acontece aqui é o seguinte: a quem quer fazer, ou seja, quem faz a travessia acaba por ceder o lugar a quem faz exercício, ou quem queira fazer exercício. Mas o certo mesmo é que por aqui vai-se fazendo esta troca de papéis, podemos assim considerar. O trânsito aqui, tal como fazíamos referência, vai-se apresentando de forma tímida neste ponto, ao lado do viaduto aqui da Avenida Pedro de Castro Van Duna e Loi, apenas no sentido para quem sai do Quimbango, passando por aqui pelo Golfo 2 e seguindo. Já no sentido contrário está muito mais fluido. Esta é a radiografia que podemos fazer neste momento, neste primeiro apontamento aqui na Avenida Pedro de Castro Van Duna e Loi. Nós vamos percorrer por outros pontos para dar a ver e ouvir sobre a situação do trânsito. Bom dia com energia. Bom dia. Ernesto Jaime, a vida já acontece aí na zona do Golfo 2. Exatamente, esta imagem deixa um reflexo de como os azuis e brancos, de alguma forma, muitas vezes constrangem o trânsito. Exatamente. Há aqui uma faca de dois gumes, exatamente, não é? Estão aí para fazer o embarque de passageiros, exatamente, levar os cidadãos aos seus diferentes destinos, exatamente. Mas é aquela coisa, não é? Quando chegam numa determinada paragem, exato, só querem parar. Só querem parar, causando aí embaraço no trânsito, obstruindo o trânsito, exatamente, dificultando a vida de quem circula naquele ponto onde eles decidem parar quando querem e quando desejam. Exatamente. Já agora vai o nosso bom dia com muita energia para todos os taxistas responsáveis. Só para os responsáveis. E quem aqueles não também que nos dão boleia a esta altura. Exatamente. Todos os que nos levam todos os dias nos seus carros, como é o caso do 200, por exemplo, o Mungaça Solano, o Sabão Taxista. Bom dia com muita energia. Nossos ouvintes taxista também entra para esta lista, também não é? entra para esta lista, exatamente. Alguns são devidamente identificados como taxistas, outros nem por isso, mas são taxistas e estão sempre ligadinhos ao Bom Dia com Energia. Fantástico.
Exatamente. Iracema, eu não sei se temos mais tempo ainda, mas eu tenho uma convidada, como eu disse. Hoje é sexta-feira, um dia assim muito cultural deste lado. E tem aqui 2 obras a serem lançadas, não é? Uma delas é Uma Vida Inteira Sendo Dolorosamente Mulher, de Taurina de S. Vamos avançar? Vamos. Vamos avançar. Taurina, bom dia, bem-vinda a Girassol FM, bem-vinda à Rede Girassol. Bom dia, Janete, muito obrigada pelo convite e bom dia a todos os nossos rádio ouvintes. Muito bem. Bom dia. Ouve, Bom Iracema. dia, Torinda, é isto? Taurina, Iracema. Taurina, assim é que está correto. Bom Bem dia, correto. Taurina, bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, Iracema. Muito bem, a Taurina traz aqui 2 livros, não é? Um deles é Uma Vida Inteira Sendo Dolorosamente Mulher e o outro é Os Benefícios do Autoconhecimento Antes de um Relacionamento. Iracema, por onde é que começamos? Vamos tentar por uma vida... Uma vida inteira sendo dolorosamente mulher. Para tentarmos compreender o que é isso. Exatamente. Começamos. Taurina. Eu costumo dizer que uma vida inteira sendo dolorosamente mulher é uma carta de chamada e uma resposta afiada a todas as mulheres que de alguma forma sentiram-se dentro ou fora do padrão. Não é um livro que segrega, é para todas as mulheres que questionaram-se de alguma forma, de forma muito interna e nunca conseguiram encontrar uma resposta. Esse livro pode ser uma porta de entrada para respostas difíceis, respostas que não conseguimos perguntar em voz alta. Então é um abraço para todas as mulheres. Muito bem, um abraço para todas as mulheres. O que é que nós podemos encontrar em termos de conteúdo nesta obra literária? Nós podemos encontrar muito conteúdo sobre família, sobre o efeito da família, a cultura, dentro daquilo que é a educação da mulher, sobre o efeito da maternidade para as mulheres, sobre o efeito da religião, do Estado, sobre autoajuda, sobre autocuidado, autoestima. Este conteúdo acaba por ser o abraço, não é? Pois. É verdadeiramente um abraço sobre todas aquelas vicissitudes e situações que uma mulher passa durante toda uma vida. Quando é que surgiu a ideia de compilar todo este conhecimento para partilhar com as demais mulheres? Quando as perguntas começaram a fazer muito eco dentro de mim e eu faço aconselhamentos, então foram muitas perguntas, muitas questões em vários dos meus aconselhamentos que eu percebi que era um problema comum, que muitas de nós fazem a mesma pergunta e não encontram respostas. Então era bom que as pessoas soubessem, que as mulheres soubessem que as suas perguntas não são isoladas, os seus questionamentos, os seus sofrimentos, as suas inquietudes não são isoladas, são muitas delas frutos de situações que muitas de nós passamos pela mesma alçada, não é? Então foi aí que surgiu, mas surgiu como a princesa que nunca foi, como a Janete viu, não é? E hoje tornou-se apenas um poema, mas o livro anteriormente era A Princesa que Nunca Fui e hoje é Uma Vida Inteira Sendo Dolorosamente Mulher. E quais são as questões mais comuns? Disse que normalmente tem o seu centro de aconselhamento. Quais são as perguntas mais comuns das mulheres? Por que eu passo por isso? Por que eu não consigo enfrentar a minha família? Como é que eu devo me posicionar? Faço o que eu quero fazer ou o que esperam de mim? Quais são as expectativas que eu tenho sobre mim mesma? E quando perguntava às mulheres o que é que você é fora da tua profissão, fora do facto de seres filha, esposa, mãe, havia um silêncio muito grande dentro de muitas mulheres. Muitas não conseguiam responder o que é que eram fora das funções que já eram pré-estabelecidas. Então, no fruto desse silêncio, houve a necessidade de criar uma resposta que muitas mulheres não sabem, porque muitas mulheres, fora daquilo que são as suas funções, só têm vazio. Não tem mais nada para além disso, não conseguem ser mais nada para além disso. Então recebem as funções como a sua única fonte de inspiração, de ser, porque não há mais nada para além disso. E muitas delas têm, só precisam descobrir. Exatamente, aí vem aquela máxima, não é? O excesso de alguma coisa representa a escassez de outra. Exatamente. E por falar, estamos a falar de alguma forma de autocuidado e o outro livro tem como título Os Benefícios do Autoconhecimento Antes de um Relacionamento. Os livros estão relacionados, digamos. Não? Há quem diz que sim, mas eu na altura da concepção, tanto de um como do outro, não relacionei. Okay. Mas há quem diz que sim. Os Benefícios do Autoconhecimento Antes de um Relacionamento é um manual para a aceitação da mulher com ou sem relacionamento, para que ela entre para o relacionamento respeitando tanto a si como aquilo que é a junção que ela pretende com o relacionamento. Não se pretende que a mulher se anule antes do
do relacionamento, muito menos depois do relacionamento. O que acontece é que muitas mulheres entram para os relacionamentos sem identidade e após o relacionamento assumem uma única identidade, que é a de esposa, mulher, mãe de alguém. Passam muito a para além. viver apenas pelo esposo. Exatamente. E esse é o único caminho, essa é a única fonte que conhecem. E não é certo, não é justo, não é recomendável, porque o amor oscila. Mas nós, quando temos integridade e identidade, não oscilamos. Então é bom que tenhamos esse conceito. Muito bem. Olha, o essencial para nós ficou as duas obras, já não temos mais tempo, Sim, não sim, é? entendemos. Obrigada à nossa convidada. Muito obrigada. Livros bastante interessantes mesmo. O segundo acaba por ser também muito bom. Aqui também um convite aos nossos amantes da leitura, por favor. Há 2 obras literárias. Janete, por favor, podes levantar os livros? Exato. Aí estão os livros, exatamente, da Taurina, que é a nossa convidada no Bom Dia com Energia. Taurina, tudo a correr bem, Janete, até já. Até já, Iracelma. Nós aqui vamos seguir com os números da economia, a economia que comanda as nossas vidas. A Comissão Económica do Conselho de Ministros apreciou nesta quinta-feira uma proposta que prevê a obrigatoriedade de os operadores económicos licenciados para a importação de milho adquirirem no mercado interno, no mínimo, 30% da quantidade total do produto importado. A medida foi analisada durante a 3ª reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, realizada na sala de reuniões do Palácio Presidencial na Cidade Alta, sob a orientação do Presidente da República, João Anel Gonçalves Lourenço. No domínio da indústria e comércio, os membros da comissão apreciaram a proposta de despacho que atualiza a lista de produtos de amplo consumo sujeitos ao regime jurídico de incentivo à produção nacional. A medida tem como objetivo promover a produção nacional, incentivar a agricultura local e familiar e garantir o escoamento da produção interna de milho. O Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 registrou, no segundo trimestre deste ano, a execução de mais de 71% das prioridades previstas, com destaque para a redução da inflação, a criação de mais de 69 mil novos vínculos laborais e o aumento do número de famílias abrangidas por transferências sociais. Os dados constam do relatório de balanço do Plano Nacional de Desenvolvimento referente ao segundo trimestre de 2026, apreciado pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, que reuniu esta quinta-feira sob orientação do Presidente da República, João Lourenço. Entre os resultados apresentados está a desaceleração do ritmo de crescimento do nível geral de preços. A taxa de inflação passou de 19,7% em junho de 2025 para 10,1% em junho de 2026. O Executivo reconhece, entretanto, a persistência de desafios no atual contexto económico e assegura o reforço dos mecanismos de acompanhamento e fiscalização da execução do Plano Nacional de Desenvolvimento. O Ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, afirmou nesta quarta-feira que o Executivo vai dar início à campanha agrícola 2025-2026 com uma quantidade de fertilizantes razoável, anunciando que o estoque existente é de 390 mil toneladas. No entanto, o titular da pasta reforçou que serão ainda recebidas 27 mil toneladas de fertilizantes no final de setembro e mais 27 mil em novembro deste ano, ao intervir na 23ª edição do Café Cipra, que abordou o tema a construção de estradas como alavanca à produção nacional. O ministro referiu que a quantidade em estoque não era a desejada, porém, fatores maiores têm condicionado o abastecimento, sobretudo as guerras, especificamente a do Médio Oriente e da Rússia e Ucrânia. Quanto às taxas de câmbio do Banco Nacional de Angola, o dólar foi fixado nesta quinta-feira em 912,795 kwanzas, o euro em 1066,510 kwanzas,
e o ZAR, rand sul-africano, em 56,428 kwanzas. Já a taxa de inflação situa-se nos 9,33%, enquanto a taxa BNA está fixada em 15,75%. Relativamente a outras taxas, a taxa de cedência de liquidez, taxa que o Banco Central cobra aos bancos para lhes emprestar dinheiro, está fixada em 16,75%. Por sua vez, a taxa de absorção de liquidez, taxa de juro que os bancos recebem quando depositam fundos no Banco Central, foi fixada em 14,75%. O preço do barril de petróleo Brent abriu esta quinta-feira em alta. Às 18 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos $93 por barril, mais 1,86% do valor negociado na última sessão. Desta feita, o Brent segue com excedente de $32 acima do valor estimado no OGE angolano para 2026. Noutras commodities, às 18 horas desta quinta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $504, o que corresponde a 462 mil kwanzas no câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.702, menos 0,72% do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.539, menos 0,14% do valor negociado no fecho anterior. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $581, mais 1,84% do valor negociado na última sessão. Seguimos com outras que marcam a atualidade doméstica. Os importadores de milho passam a adquirir no mercado nacional 30% da quantidade que pretendem importar. A medida visa proteger a produção interna e garantir o escoamento da produção nacional. A informação foi avançada pelo Ministro da Indústria e Comércio, Rui de Oliveira, no final da terceira reunião ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. A medida consta das decisões apreciadas pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, que prevê a atualização da lista de produtos de amplo consumo abrangidos pelo regime de incentivo à produção nacional. O Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, explicou que a alteração pretende criar maior espaço para a produção nacional no mercado e reduzir a dependência das importações. E o que pretendemos com esta alteração é, primeiro, sinalizar mais uma vez o mercado que o Governo continuará a proteger a produção nacional, a dar prioridade à produção nacional e, neste caso, proteger e dar prioridade à produção nacional de milho naquilo que são as produções e as importações que são feitas deste produto. Segundo o governante, a decisão do Ministério da Indústria e Comércio e que resulta, portanto, da orientação geral do Governo, será implementada ainda hoje e, portanto, poderá ser do vosso conhecimento tão logo ela seja efetivamente publicada. No domínio do turismo, o Executivo prepara igualmente novas medidas para dinamizar a participação do setor privado, depois de consolidada a promoção de Angola enquanto destino turístico e realizados investimentos públicos em zonas com potencial. O Ministro do Turismo, Márcio Daniel, considera que Angola deixou de ser um destino praticamente desconhecido e entrou numa fase de destino turístico emergente, o que exige agora uma maior capacidade de atração de investimento privado. A Comissão Económica para o Conselho de Ministros acabou de aprovar o decreto presidencial que aprova as medidas para a dinamização do investimento privado no domínio do turismo. Este decreto, que agora é aprovado, tem três pressupostos.
O primeiro é o de que, no atual estágio de desenvolvimento do nosso mercado da hospitalidade, nós conseguimos lograr o facto de termos transitado de um destino desconhecido para um destino emergente. A estratégia assenta na consolidação dos principais projetos de investimento público nas áreas turísticas e no reforço da promoção internacional do país. O Estado está aqui a fazer a sua parte para convidar o investimento privado também a associar-se nessa parceria público-privada que vai desenvolver a indústria da hospitalidade. Bom, a nível ainda dos pressupostos, vale relembrar que nós já, consolidada a componente da promoção do destino, é agora necessário levar a cabo a componente da atração de investimento privado. A nova etapa passa, sobretudo, pela mobilização de capital privado para desenvolver diferentes segmentos da atividade turística. Entre as áreas consideradas prioritárias estão o turismo de eventos, o turismo de sol e praia, o turismo de natureza e os segmentos de luxo e bem-estar, tal como avançou Márcio Daniel. A segunda componente da estratégia é onde vamos buscar arregimentar esse capital. E também a visão não é bater todas as portas, é bater portas que já estejam entreabertas. O que é que eu quero dizer com isso? Quero me referir àquelas geografias onde se encontram investidores que já tomaram a decisão de investir em novos mercados, sobretudo em mercados emergentes, especialmente na África subsaariana. Ou seja, não vamos agora andar em roadshows por todo o mundo, vamos apenas aquelas geografias onde temos o potencial de firmar mais rapidamente acordos concretos de investimento. A estratégia pretende, desta forma, transformar o potencial turístico do país em novas oportunidades de investimento, emprego e desenvolvimento das economias locais. E arrancou nesta quinta-feira no Lubango a 22ª Feira Agropecuária da Huila. No ato de abertura, o presidente da Cooperativa dos Criadores de Gado do Sul de Angola, Carlos Damião, defendeu mais apoio ao setor para reduzir a importação de proteína animal e criar mais empregos. O presidente da Cooperativa dos Criadores de Gado do Sul de Angola, Carlos Damião, destacou esta quarta-feira os desafios e as apostas para aumentar a produção. Carlos Damião, que falava na abertura da 22ª Feira Agropecuária do Sul do país, reforçou que com mais apoio os criadores podem diminuir as importações de proteína animal e assegurar mais empregos, rendimento e riqueza. Acreditamos que Angola pode produzir substancialmente a dependência da importação de proteína animal. Acreditamos que podemos colocar cada vez mais carne produzida no nosso país na mesa de famílias angolanas. Cada quilo que conseguimos produzir aqui representa muito mais do que carne. Representa emprego, representa rendimento, representa riqueza criada em Angola. Representa também menos divisas que saem do país. Para o governador Nuno Maapi, as autoridades têm noção das dificuldades que os criadores de gado enfrentam e a sua luta por mais produção é comum. Temos noção das dificuldades, mas também temos noção que estão a produzir. Por isso, a vossa luta também é nossa, no que diz respeito na intenção de produzirem carne de melhor qualidade, mas também de fazerem com que esta carne chegue à mesa do cidadão em melhores condições. O Ministério da Agricultura continuará a prestar o seu apoio, o seu carinho, a sua presença junto dos demais produtores deste país. Várias ações estão sendo realizadas no setor da pecuária, obviamente, para tornarmos este setor cada vez mais produtivo e que possa levar à mesa dos angolanos mais produto nacional. E os criadores de gado esperam fazer bons negócios durante a feira, cujo ponto mais alto é o leilão de mais de 600 cabeças de gado. Esperamos que esteja com muito gado, nós também trouxemos gado aqui, vamos ver se conseguimos também comprar, os nossos associados conseguem comprar o gado. A expectativa é que haja clientes que apareçam fazendeiros a comprar gado, há muita gente que está a apostar no leilão. As pessoas trouxeram o gado das suas fazendas para comercializar
e tem mais gado para que, se houver interesse, as pessoas vão também às fazendas comprar gado. E o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 registrou no segundo trimestre deste ano a execução de 71% das prioridades previstas, com destaque para a redução da inflação, a criação de mais de 60 mil novos vínculos laborais e o aumento do número de famílias beneficiárias de transferências sociais. Os dados fazem parte do relatório de balanço do PND referente ao segundo trimestre de 2026, também apreciado em Conselho de Ministros. No período em análise, foram reportadas 650 ações que contribuíram para a concretização de 203 prioridades, correspondentes a 71,48% das prioridades previstas, enquadradas em 130 objetivos. Dos 400 indicadores de desempenho em acompanhamento, 85 apresentam níveis de execução superiores a 100%, enquanto outros 48 registram uma execução situada entre 50% e 100%. Entre os resultados apresentados está a desaceleração do ritmo de crescimento do nível geral de preços. A taxa de inflação passou de 19,7% em junho de 2025 para 10,1% em junho de 2026. No mesmo período, foram gerados 69.352 novos vínculos laborais líquidos, enquanto mais de 204 mil famílias foram abrangidas por transferências sociais monetárias, o que elevou para mais de 1,5 milhões o número total de famílias beneficiadas. O balanço destaca ainda a conclusão e inauguração do Parque de Ciência e Tecnologia de Luanda, considerado uma infraestrutura estratégica para a promoção de investigação científica. No domínio financeiro, a Comissão Econômica apreciou igualmente o balanço da programação financeira do Tesouro Nacional referente ao segundo trimestre. Durante o período, foram registadas receitas de cerca de 3,8 bilhões de kwanzas, enquanto as despesas atingiram aproximadamente os 8,6 bilhões de kwanzas, cobertas em parte por receitas de financiamento superiores a 5,8 bilhões de kwanzas. O Executivo reconhece, entretanto, a persistência de desafios no atual contexto econômico e assegura o reforço dos mecanismos de acompanhamento e fiscalização da execução do Plano Nacional de Desenvolvimento. Entre as matérias igualmente apreciadas esteve a delegação de competências aos responsáveis pelos setores do turismo e do ambiente para a concessão de espaços destinados ao desenvolvimento do ecoturismo nas áreas de conservação ambiental, com o objetivo de aumentar o fluxo turístico, gerar emprego local e promover a conservação da biodiversidade. Vamos olhar novamente para a previsão do tempo. Começamos na cidade de Catete, dia com nuvens passando a períodos de sol. As temperaturas para hoje, máxima 33 graus, mínima 18 graus. Cachito, dia com nuvens passando a períodos de sol. Mas quanto às temperaturas, máxima 34 graus, mínima 17 graus. Olhamos para Ndalatando, a previsão de um dia enevoado. As temperaturas nesta região do Kwanza Norte, máxima de 33 graus e a mínima de 15 graus. No Sumbe, dia soalheiro a parcialmente nublado. Temperatura máxima vai chegar aos 22 graus e a mínima aos 18 graus. Benguela, após um amanhecer nublado, retorna o sol. Mas os números das temperaturas, 24 graus de máxima e 16 de mínima. No Ambo, dia enevoado. A temperatura máxima deverá chegar aos 30 graus e a mínima aos 10 graus. Cuito, dia enevoado também, mas quanto às temperaturas, a máxima prevista para hoje é de 29 graus e a mínima de 10 graus. Estamos a fazer o segundo intervalo, daqui a pouco eu regresso. É curto. Até já. Estamos de volta para mais um bloco do Manhã Girassol e vamos novamente à rua com Centro Integrado de Segurança Pública, mas atenção, estaremos fora da cidade capital.
Começamos na terra do Cristo Rei, a cidade de Lubango. Estamos na rotunda da Avozinha, em tempo real, com Centro Integrado de Segurança Pública. O Rei Sol já deu ar da sua graça. Um dia bonito, mas olhando para a mobilidade rodoviária, está favorável neste ponto, na Avenida Nossa Senhora do Monte. Não há engarrafamento, apesar do movimento intenso de viaturas no sentido ascendente. Mas ainda assim, o trânsito é completamente favorável, descongestionado, sem complicações para quem risca o tapete asfáltico da Avenida da Nossa Senhora do Monte, na cidade de Lubango. Temos uma outra via para olhar nesta manhã, com o Centro Integrado de Segurança Pública, na província da Huila. Mudança de via, estamos agora na rotunda João de Almeida. Aqui o trânsito ligeiramente lento no sentido ascendente, por conta da paragem dos azuis e brancos que afunilam a movimentação rodoviária, mas depois de ultrapassado este ponto, o movimento rodoviário é completamente desafogado. Já no sentido oposto, há um autocarro que está parado, que acaba por estreitar também o movimento rodoviário, mas depois que os automobilistas ultrapassam este autocarro, a mobilidade rodoviária é completamente fluida, é devolvida à circulação rodoviária. Assim está o trânsito aqui na rotunda João de Almeida. Vamos olhar para uma outra via e também numa outra província. Estamos na terra das Acácias Rubras, com Centro Integrado de Segurança Pública, na rotunda que dá acesso à Rádio Lubito. Por aqui o movimento rodoviário faz-se bem. O Rei Sol também já vai dando sinais, mas olhando para o trânsito, completamente desértico por agora, quando são 8h14 em todo o espaço nacional. Passa um automobilista e depois um mototaxista, mas ainda assim o trânsito é completamente favorável, sem engarrafamento, sem pontos de estrangulamento para quem circula neste ponto da terra das Acácias Rubras. Estamos na cidade de Benguela, onde permanecemos exatamente, mas agora na rotunda da Cruz Vermelha. Aqui o trânsito não é tão fluido, a semelhança do ponto em que estivemos, ou igual ao ponto em que estivemos há instantes. Aqui a mobilidade rodoviária impõe alguma paciência aos automobilistas. Num anda para anda, está a mobilidade rodoviária num sentido, no outro a mobilidade é completamente fluida, desafogada, sem grandes constrangimentos, sem engarrafamento para quem trafega neste ponto da rotunda da Cruz Vermelha, na terra das Acácias Rubras, na província de Benguela. 8h15, vamos novamente nos conectar à Girassol FM. A conexão com a Janete que está com Verde de Esperança. Estamos aqui com Verde de Esperança e um ouvinte do outro lado, o pai das meninas. E ele disse que não vai arriscar. Vamos lá, nada. Pai das meninas, bom dia. Está do outro lado da Iracema Arnaldo. Muito bom dia. Muito bom dia. Está tudo bem, pai das meninas? Estou muito bem, graças a Deus. Não sei no vosso lado. Aqui está tudo a 10 por 10. São quantas meninas? São duas, a Tutiana e a Ciliane. Ok. Um beijinho para as nossas pequenas. Estão em casa ou estão a passar férias na casa da avó? Não, já fui lhes buscar. Já estava com saudades. Não tem como. Muito bem, pai das meninas. Agora vamos à adivinha, não é? Ele diz que não arrisca. Okay. Não arrisca? Não arrisco. Então, o pai das meninas é do meu grupo. Muito rapidamente, deixe os seus abraços. Meus abraços todos vão para a minha equipa de futebol, de letismo, vão para todas as cadeias de rádio que estão aí com vocês, todo mundo aí. Estamos juntos. Bom dia com energia. Bom dia com energia. Bom dia. Iracema Arnaldo, bem-vinda de volta. Estamos de volta, Janete, meio-dia, estamos de volta. Não mudou de ideias? Não arrisco. Eu faço parte do grupo do pai das meninas. Não recua? Não consigo. Cacinda aqui não volta atrás. Cacinda? Não quero passar vexame. Ok, muito bem. Tentei 2 vezes, não deu certo, Janete, meio-dia, então vou pausar um pouco. Quem pausa, tu sabes como é que é, aqui, né? As opiniões dos nossos ouvintes diferem, não é? Alguns dizem que este filho é o próprio ouvinte, outros dizem que é o filho feito fora de casa. Enfim, nós vamos aqui
captando, colhendo as opiniões dos nossos ouvintes. Mas o filho feito fora do casamento ainda assim continua a ser nosso irmão. É tão filho quanto o feito fora, o feito dentro de casa. Claramente. Não tem distinção. É o irmão do pai nem um pouco. É o irmão do pai, mas é o irmão, né? É irmão. Algumas pessoas dizem meio irmão, uma coisa tão esquisita. Eu não gosto disso. Eu também não gosto. Não gosto exatamente. E não soa bem. É o meu meio irmão, minha meia irmã. Isso é importação de, vamos lá, linguagem, porque isto não é tão comum na nossa sociedade. E as pessoas vão levando cada vez mais esta expressão meio irmão, meia irmã. Irmão é sempre irmão. É irmão. Se até os primos, para algumas culturas, são vistos como irmãos, imagina um irmão. Então é uma situação assim meio que esquisita, não é? Esquisita, mas pronto. Mas, vamos seguir, Janete Meio-Dia. Vamos seguir, certamente. Seguimos para o trânsito ou para mais um convidado? Vamos ter o Ernesto Jaime. Está aí o Ernesto Jaime a apreciar a Avenida Pedro de Castro Vandu Neilão. E o Ernesto está na Vila do Gamec. E ele parece gostar muito das pedonais. É sexta-feira, atenção, amanhã não vai levantar da cama às 4 horas. Então o Ernesto Jaime tem motivos de sobra para estar feliz. Exatamente. Olha o Ernesto, completamente encabulado, meu colega. Bom dia mais uma vez. Estás na Vila do Gamec. O trânsito está ligeiramente carregado, não é? Bom dia, com energia. Exatamente, Iracema Arnaldo, tal como fez referência, estamos sim na Vila do Gamec. Por aqui o trânsito está como está aqui pouco fluido. É este o ambiente que se pode verificar aqui, do ponto de vista circulação rodoviária. Este é o sentido para quem sai do Golfo 2 em direção ao Benfica. É este o cenário que vai se verificando aqui. No sentido contrário, claramente o ambiente está também contrário, está um trânsito muito mais fluido. Mas o certo mesmo é que aqui é um anda para anda. Tudo porque neste perímetro, a poucos metros daqui, o Bruno Costa já vai mostrar, tem aqui a paragem de táxis e muitos deles fazem aqui claramente o embarque e desembarque de passageiros. A esta hora, quem já fez o embarque, a preocupação é sair, e nesta de sair, na lentidão, acaba claramente também por causar estes apertos aqui dos carros neste perímetro. Mas o certo mesmo é que o que se pode ver é uma fraca movimentação na paragem, sobretudo por parte de peões. A esta hora já muitos também estão concentrados nos seus locais de trabalho ou então outros destinos que terão traçado, daí se verificar já uma pouca movimentação, pouca agitação, muito mais carros do que propriamente passageiros. É esta a visão que se pode ter daqui por cima desta pedonal que nos encontramos, daí ser um dos motivos claramente para estarmos em algumas pedonais, para se poder então levar uma melhor imagem para os nossos telespectadores e claramente levar uma melhor informação para os rádio ouvintes que nos acompanham. Sem esquecer os internautas também. É este o cenário que podemos avançar aqui, a radiografia que se pode fazer sobre a circulação rodoviária aqui nesta sexta-feira, manhã de sexta-feira, manhã cinzenta. Nós vamos percorrer para um outro ponto para dar a ver e ouvir como está o trânsito por lá nesta sexta-feira que julga-se ou que se julga ser agitada. É um ponto e vírgula. A República já começou a dar o melhor de si há 22 minutos. Exatamente. Os que ainda não chegaram já estão a pensar na próxima folha. É? É. Vai ter desconto, provavelmente, atraso, falta.
Pronto. Ok. Se calhar hoje é sexta-feira haverá alguma flexibilidade, não assim é? Seja. De quem tem a responsabilidade de controlar a lista de presença. Entre beneficiar da flexibilidade a sexta e segunda, qual delas é que prefere? Eu prefiro a de segunda-feira. A de segunda, não é? o fim de semana é pesado. Exatamente, muitas vezes. Normalmente é ao fim de semana em que nós nos esticamos um pouquinho mais. Mas atenção, aquelas pessoas que começam mesmo a levar a sério o fim de semana, dando vida àquela célebre frase sexta mini, não é? Então a palavra, não frase, mas palavra, exatamente, dando vida àquela palavra sexta-feira mini, não é? Que é considerada a quinta-feira. Então as pessoas começam já a aquecer na quinta-feira e depois acabam por solicitar alguma flexibilidade de quem tem a responsabilidade de controlar milimetricamente a lista de presença. Janete chegou a tremer, um pouquinho tarde, mas está presente, vamos dar algum desconto. Exato. Pois, Janete, meio-dia. Não sei se tens mais alguma coisa para nós, porque são 8h23. Queremos tirar o pé da limonada. Já. Temos mais um livro para apresentar. Então vamos a ele rapidamente. A isso. O título do livro é 24 lições que eu aprendi ao falar sobre Jesus na internet. O autor é Braulio Bach. Bom dia, bem-vindo à Rede Girassol. Bom dia, Janete. Braulio. Bom dia ao vasto auditório, à Girassol FM, à Rede Girassol. E estamos aqui para falar do livro. Consegue ouvir a Iracelma? É baixo, mas sim. Muito bem. Agora sim, ouço perfeitamente. 24 lições. Que lições são estas? São lições que eu aprendi ao longo do início da minha conversão e todo o período que eu falo sobre a fé na internet. São lições que aprendi propriamente com experiências pessoais e também com experiências de outras pessoas. Decidi então compilar e apresentar num livro de maneira organizada para ajudar, tal como no início da minha caminhada eu procurei ajuda e o livro nasceu exatamente para isso. De maneira assim resumida, vamos a algumas das lições. Quais são as mais marcantes? São 24, mas certamente existem aquelas mais marcantes para o Braulio. Podemos aqui avançar mais 3. Certo. A primeira, e também pela relevância da internet, é que nós não temos alcance, não temos ideia do alcance das nossas palavras. Normalmente parece que nós estamos a falar para um vazio, principalmente para quem tem poucos seguidores, mas às vezes descobrimos de maneira bruta, de maneira não tão boa, que afinal a nossa mensagem vai longe. E normalmente descobrimos isso de maneira muito pesada. Então eu incentivo, dou dicas práticas para saber quando falar, quando se calar, o que falar e saber para quem nós estamos a falar. Então, eu acho que para a nossa geração agora, muito digital, nós precisamos saber que as nossas palavras são ouvidas e o alcance é muito grande e temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Principalmente agora que estamos na época dos influencers. Exatamente. Aquilo que nós já colocamos na internet permanece aí, para sempre. Exatamente. Esta é uma das lições. E as outras, não é? A Janete pediu pelo menos que sublinhasse aqui 3 lições das 24. Exatamente. Outra lição é que nós não podemos avaliar as pessoas por aquilo que nós vemos superficialmente delas. Normalmente nós tendemos a analisar se as pessoas vão ser receptivas ou não a determinada mensagem de acordo aos nossos conceitos internos. Mas já me surpreendi pela positiva várias vezes, pela negativa algumas, então também trago isso como um aprendizado para as pessoas não julgarem pela capa, como se diz, não é? Conviver mesmo e em alguns casos até não ouvir dos outros, não é? Exatamente. A terceira, estou aqui, fiz um filtro rápido, a terceira é que nós devemos falar o que é necessário e não propriamente o que as pessoas querem ouvir. Nós não podemos nos comportar como camaleões que se adaptam aos meios e na prática acabamos por ficar como pessoas sem identidade. Então temos que ter firmeza, obviamente que falamos com amor, com respeito, respeitando, né, quem está do outro lado a nos ouvir, mas temos de falar o que é necessário. Então, assim, em suma, são essas 3 que eu identifico. E já agora, quando é que vai ser lançada a obra? 3 de setembro, que será numa quinta-feira, das 17 às 21 horas, numa das unidades hoteleiras aqui da cidade capital. Muito bem. A pré-venda já começou. Exatamente, começou. Quem estiver interessado, se calhar não vai ter tempo de estar no dia do lançamento da obra, no dia 3 de setembro, mas queira adquirir então esta obra,
colocar aí na sua mini biblioteca. E porque da internet deverá ter endereços digitais. Exatamente. A pré-venda está a decorrer, sim. Podem adquirir o meu livro a partir do meu site braulio.bacc.ao. Lá vai ser redirecionado, o fluxo de venda é muito simples, vai ser redirecionado para o nosso suporte do WhatsApp e vamos fazer chegar o livro. Pode fazer o levantamento do livro no local do evento, no dia do evento, ou será entregue ao domicílio, mas isso tudo é tratado no nosso site. Muito bem, Braulio, para nós o essencial ficou. Boa sorte no lançamento da sua obra literária, as 24 lições. Que eu aprendi a falar de Jesus na internet. Até já. Até já, Iracelma. Bom dia, Nós bom dia. seguimos aqui com a atualidade, a atuação da polícia durante a manifestação realizada no passado dia 8 deste mês na província do Uíge, volta a estar no centro do debate político e social. Para esclarecer a sua posição sobre os acontecimentos, a UNITA realizou nesta quinta-feira uma conferência de imprensa na qual apresentou a sua versão dos factos e levantou questões sobre a conduta das forças policiais durante a manifestação e exige que sejam responsabilizadas as autoridades envolvidas. É neste cenário de versões divergentes e apelos ao esclarecimento que a UNITA veio a público. O Partido do Galo Negro pretende esclarecer os acontecimentos registrados durante a manifestação do dia 8 de agosto e questiona a atuação da polícia no terreno. A polícia no Uíge revelou um comportamento parcial, cúmplice e colaborativo na perturbação do ambiente democrático, violando de forma evidente os princípios da legalidade, da imparcialidade e da atuação republicana que devem orientar uma força policial. Existem fortes indícios e provas de premeditação e de provocação contra a UNITA. A polícia foi visivelmente instrumentalizada por cidadãos que exercem cumulativamente funções no partido que governa e na administração do Estado. A polícia deve ser republicana, deve proteger todos os cidadãos sem distinção. É esse o princípio consagrado na legislação que rege a Polícia Nacional de Angola. O que testemunhamos no Uíge foi uma prática profundamente adversa a essa norma e aos princípios que devem nortear uma polícia de um Estado democrático e de direito. Durante a conferência de imprensa realizada nesta quinta-feira em Luanda, os responsáveis da UNITA defenderam a necessidade de uma análise transparente dos acontecimentos e de se apurar com base em factos, como decorreu a intervenção policial. O partido também reiterou a importância do respeito pelos direitos de manifestação e de reunião previstos na legislação angolana, apelando para que eventuais conflitos sejam tratados pelas autoridades competentes. Trata-se de uma conduta inadmissível e incompatível com os princípios de Estado democrático e de direito, bem como com os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, designadamente a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses instrumentos foram ratificados pelo Estado angolano e devem ser conhecidos e aplicados pelas autoridades policiais durante as suas operações. E a Polícia Nacional esclareceu nesta quinta-feira a atuação das forças de segurança durante os acontecimentos registados na província do Uíge no dia 5 e 8 deste mês. Orlando Bernardo, segundo comandante da Polícia Nacional, defendeu que a intervenção policial deve ser entendida à luz do contexto vivido naquela região do país. A Polícia Nacional prestou esta quarta-feira esclarecimentos sobre os acontecimentos registrados na província do Uíge entre os dias 5 e 8 de agosto. Em conferência de imprensa, o segundo comandante-geral da Polícia Nacional explicou as circunstâncias que estiveram na origem da intervenção das forças da ordem, defendendo que a atuação deve ser analisada à luz do contexto em que ocorreu.
Deve ser compreendida a atuação da Polícia Nacional de Angola na província do Uís. Repito que é precisamente neste quadro que deve ser compreendida a atuação da Polícia Nacional de Angola na província do Uís. Na sequência da aglomeração de militantes e apoiantes de uma formação política num local não autorizado pelas autoridades administrativas da província, repito, local não autorizado, situação que havia sido comunicada em tempo oportuno aos responsáveis da referida formação política, a Polícia Nacional foi chamada a intervir no âmbito das suas atribuições de manutenção da ordem e tranquilidade públicas. Segundo o responsável, a atuação policial obedeceu a procedimentos operacionais definidos para este tipo de ocorrências. O segundo comandante-geral da Polícia Nacional sublinhou ainda que, nos últimos 12 meses, a polícia assegurou centenas de manifestações no país, sendo que apenas uma parte resultaram em episódios de violência registrados em províncias como Luanda, Benguela, Huila, Cabinda, Huambo e Uís. No caso concreto da província do Uís, a resposta policial para a manutenção da ordem pública obedeceu aos níveis de intervenção definidos e acionou o protocolo correspondente em função do grau de risco e ameaça identificado. Portanto, importa também sublinhar. No caso concreto do Uís, a Polícia Nacional defende que os meios procedimentos utilizados durante a operação foram definidos de acordo com a avaliação feita no terreno. As autoridades garantem ainda que a situação na província está sob controle, depois dos acontecimentos que marcaram os primeiros dias de agosto. E o Serviço de Investigação Criminal anunciou a detenção de 2 cidadãos suspeitos de envolvimento nas agressões contra o docente universitário Kinkinamu Tussamba, de 39 anos, cujo vídeo foi amplamente divulgado nas plataformas digitais. O caso ocorreu no interior de uma hospedaria localizada na rua do Quicagil, município do Talatona. Segundo o SIC, os detidos são Ebenezer Gerson de Carvalho Borges, de 29 anos, e Inocêncio Domingos Simão de Almeida, de 22 anos, irmãos de Janice Dilma de Carvalho, de 20 anos, estudante do 3º ano do curso de Comunicação Social da Universidade Privada de Angola. Um terceiro suspeito, identificado apenas por Ariclenes, encontra-se em fuga. De acordo com as diligências realizadas, o docente teria sido atraído à hospedaria por Janice em coluio com os demais suspeitos sob pretexto de um encontro íntimo. Já no interior do quarto, o docente teria sido surpreendido pelos suspeitos e submetido a agressões, conforme registado no vídeo. O SIC esclareceu ainda que os envolvidos não são efetivos do órgão nem de qualquer outro órgão de defesa e segurança, tratando-se de cidadãos civis, familiares e vizinhos da referida jovem. A ocorrência aconteceu no final de julho, mas só recentemente ganhou ampla divulgação nas redes sociais. Segundo o SIC, os atos registados poderão configurar, além das ofensas à integridade física, outras infrações, nomeadamente sequestro e extorsão. A cidade autónoma espanhola de Ceuta suspendeu nesta quinta-feira a operação de limpeza e desinfecção prevista para a praia El Trampolim, quando cerca de 500 migrantes regressaram ao local de assentamento, horas após serem dali retiradas mais de 1.200 pessoas. Segundo informou a administração da cidade, os trabalhos de limpeza e desinfecção, iniciados ontem, foram temporariamente interrompidos após o regresso de centenas de pessoas ao local, aparentemente para recolher ou procurar pertences pessoais. No entanto, fontes presentes na zona disseram à agência Europa Press que alguns dos migrantes regressaram com cobertores e outros objetos com a intenção de permanecer novamente na praia, onde durante as últimas semanas se tinha consolidado um dos maiores assentamentos improvisados
surgidos após a entrada maciça no território no final de julho. O governo de Ceuta explicou que a interrupção dos trabalhos deve-se a motivos de segurança. E vamos voltar a olhar para as manchetes dos jornais. Começamos na primeira página do jornal Diário de Notícias. É destaque: IVA dá folga ao orçamento do Estado, mas juros da dívida disparam. Conselho de Ministros, Governo fecha a porta à reforma das pensões e abre diálogo para o orçamento. É destaque na primeira página do jornal A Vanguardia: usar a inteligência artificial para trabalhos escolares prejudica o aprendizado. Um estudo pioneiro constata que os alunos que delegam suas tarefas à tecnologia melhoram a sua nota no dever de casa, mas esta cai 20% nos exames. O governo transfere 1.800 migrantes da praia para centros provisórios de acolhimento. Deste número, cerca de 1.200 são subsaarianos e a maioria apresentará pedidos de asilo. Olhamos agora para o jornal desportivo A Bola. Domínio total, Benfica dá passo e meio rumo à Liga Europa. Vitória deveria ter sido por números maiores, diz Marco Silva, técnico do Benfica. Olhamos novamente e pela última vez à previsão do tempo. Começamos na cidade de Luena, dia enevoado, temperatura máxima para hoje 31 graus e a mínima 12 graus. Cazombo, Mochigolé, está a previsão de um dia enevoado também, mas as temperaturas, a máxima vai chegar aos 34 graus e a mínima aos 12 graus. Moçambique, dia com sol encoberto, temperatura máxima 23 graus e a mínima para esta sexta-feira 15 graus. No Lubango, há previsão de um dia enevoado, mas olhando para as temperaturas, a máxima para hoje 29 graus e a mínima 13 graus. Ondiva, dia enevoado também, mas as temperaturas, a máxima prevista para esta sexta-feira 33 graus e a mínima 12 graus. Menong, dia com muito sol, temperatura máxima prevista para hoje 32 graus e a mínima 9 graus. Cuito, Cuanaval, dia com sol encoberto, as temperaturas vão oscilar entre 32 graus de máxima e 9 de mínima. Intervalo. Estamos de volta para o último bloco do Manhã Girassol e vamos falar sobre desporto. Hoje acontece a abertura da Festa do Futebol Nacional, Girabola, Alegria do Povo, ou seja, primeira jornada, assim é que está correto, mas atenção, é a época futebolística 26-27. Georgina João, bom dia. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma, e bom dia também para os nossos telespectadores. É verdade, a época futebolística arrancou na passada semana, domingo, com o jogo da Supertaça. Agora hoje temos o pontapé de saída do Girabola, ou seja, Liga Unitel Girabola. Exatamente, assim é que está correto. Exato, se estivéssemos a falar de Girabola, esta seria já a edição número 49. Como estamos a falar em uma liga, atenção que nós ainda não temos uma liga, mas estamos a criar condições para que tenhamos num futuro muito próximo uma liga de futebol. Esta é a primeira edição da Liga Unitel Girabola. Esta, de resto, uma das promessas do atual presidente da Federação Angolana de Futebol, não é? Exatamente, exato. Da altura em que esteve a concorrer para o cadeirão máximo da Federação Angolana de Futebol, esta era a proposta que estava em cima da mesa, a Liga Unitel. E aos poucos vai se concretizando. Vai se concretizando. Hoje entra em campo o campeão em título, no caso o Petro de Luanda, os tricolores. Exatamente. O Petro de Luanda começa já a defender o título hoje diante de um Desportivo da Huila que na época passada não esteve muito bem. No histórico entre as duas equipas, Iracelma, tem mais recente, são 4 jogos, 3 vitórias do Petro de Luanda, 1 empate, 7 golos marcados, apenas 1 golo sofrido. Vamos ver se hoje o Desportivo da Lunda Sul, que tem um novo treinador, ou seja, um treinador que já conhece a casa, que é o
Maurílio Silva, que regressa ao Desportivo da Huila, Desportivo da Lunda Sul, assim que está correto, depois das edições de 2022, 2023 e 2023-2024, ter feito um ótimo trabalho na província da Lunda Sul. Nesta primeira jornada temos também um derby, ou seja, 2 derbys e um clássico. O clássico é o futebol, ou seja, o 1º de agosto vai jogar com o Desportivo da Huila, aqui no França Andal, e os derbys vai acontecer um em Benguela, o Ilhete Académica de Lubito, e vai jogar também no leste, Bravos do Maqui, Sagrada Esperança. Um derby de Benguela e também do leste do país, exatamente. Não é, Georgina João? Vamos então às notícias uma a uma, num dia em que a festa do futebol nacional começa. A Iracema está muito feliz com essa... Estou feliz que eu gosto. Exatamente, eu gosto. Eu nunca escondi aqui o amor que eu tenho pelo girabola, então hoje certamente estarei num sofá para acompanhar então o tiro de largada da maior competição futebolística do país. Muito bem, depois vamos conversar sobre este jogo. Vamos sim. Vamos sim. E nós vamos começar com o Petro de Luanda e Desportivo da Lunda Sul, dão então um pontapé de saída do girabola 2026-2027, nesta sexta-feira, às 15 horas. As emoções do principal campeonato nacional de futebol estão de volta, desta vez com a edição 2026-2027 da Liga Unitel Girabola. O Girabola, Alegria do Povo, viu o pontapé de saída ser dado em 1979, ano que consagrou o Clube Desportivo Militar 1º de Agosto, campeão nacional, ao derrotar o Nacional de Benguela por 3-1 na final. Na presente edição do campeonato, que arranca nesta sexta, o campeão nacional Petro de Luanda começa a defesa do título na Lunda Norte, casa emprestada do Desportivo da Lunda Sul, às 15, no segmento da Ronda 1, no sábado, também às 15, no Jonas Kufuna Mundunduleno, no Luena, capital do Mochico, o Bravos do Maqui recebe o Sagrada Esperança, num dos derbys da região leste do país. Ainda no sábado, no estádio Vici Antônio, no IS, o Futebol Clube de Cabinda terá pela frente o tetracampeão nacional Libolo, na partida que acontece às 15. No duelo entre militares, o de Agosto vai medir forças com o Desportivo da Huila, jogo que tem como palco o estádio França Andalo, em Luanda. Em Benguela, há derby na Ronda 1, com o vice-campeão nacional, o Ilhete de Benguela, a defrontar a Académica do Lubito, às 17h30 de domingo, no Estádio Nacional de Ombaca. Ainda nas terras das Acácias Rubras, o histórico Maio de Benguela recebe o Cabos Corpo do Palanca, num jogo de campeões, às 15 deste domingo, no Municipal dos Navegantes. Enquanto isso, no estádio Álvaro Buta, em Banza, Congo, o São Salvador terá pela frente o Interclube, partida igualmente marcada para as 15. A edição 2026-2027 tem um feito inédito, pois o Campeonato Nacional passou para a gestão da Associação Nacional de Clubes Angolanos de Futebol, ANCAF. Em 48 anos de girabola, Carlos Alves detém o recorde de golos numa única edição. 29 tentos rubricados em 1980, que ajudou na conquista do bicampeonato do de Agosto. Apenas os antigos avançados Amaral Aleixo, em 1991, ao serviço do Sagrada Esperança, Flávio Amado, em 2001, no Petro de Luanda, e Gelson Dalla, em 2016, pelo de Agosto, estiveram próximos do recorde, com 23 golos cada, enquanto João Machado, com 18 golos em 1979, ao serviço dos Diabos Verdes, foi o primeiro bota de ouro da competição. Já o avançado do Petro, Tiago Azulão, detém o recorde de melhor marcador do campeonato nacional, com 5 botas conquistadas. Quanto aos títulos, o Petro comanda com 20 campeonatos conquistados, seguido pelo de Agosto com 13. O Libolo fecha o top 3 com 4 campeonatos ganhos. Vêm depois o Atlético Sport Aviação Asa com 3 conquistas, Sagrada Esperança, Interclube e 1º de Maio com 2 conquistas cada e Cabos Corpo do Palanca, Petro de Luanda. Que venha o Girabola, Alegria do Povo. Há poucas horas para o arranque da Liga Unitel Girabola 2026-2027. Entre os técnicos que vão estar no comando das 16 equipas, destacam-se nomes com experiência no futebol angolano e internacional. A época futebolística 2026-2027 promete uma disputa intensa na luta pelo título da Liga Unitel Girabola. Alguns clubes decidiram apostar em diferentes estilos de jogo e estratégia.
A prova é marcada pela presença de treinadores portugueses e brasileiros, mas, ainda assim, a maioria dos clubes angolanos continua a apostar em treinadores nacionais. São os casos de Silvestre Pelé, treinador da Académica do Lobito, uma casa que bem conhece depois das passagens em 3 temporadas. Águas da Silva é uma raposa velha do futebol angolano. Experiente técnico do 1º de Maio de Benguela, é conhecido pela sua habilidade em campo. Filipe Nzanza, no comando técnico do 1º de agosto deste 2021, tem como marca o domínio da posse de bola. Osvaldo Roque Juni, que terminou a época no banco dos libolenses, é um filho da casa. Quem também regressou a uma casa conhecida é Francisco Muniz Franque, treinador do Sagrada Esperança. Devaldo Alves, do Interclube, nascido em Luanda, é detentor da licença UEFA Pro, o mais alto grau de certificação para treinadores de futebol. Nzola Nzeka, do Futebol Clube de Cabinda, Silva Kussanda, do São Salvador, e Arthur Correia, do Recreativo da Cala, são treinadores angolanos que pretendem escrever os seus nomes nesta edição da Liga. O Petro de Luanda, campeão em título, apostou as suas fichas no treinador luso-angolano João Pedro Sousa. O treinador, estreante no Girabola, é conhecido por privilegiar um futebol dominante baseado na posse de bola, intensidade e disciplina tática. Outro estreante no Girabola é Sandro Mendes, treinador português do Bravos, de 49 anos, detentor da licença UEFA Pro. No seu currículo, destaca-se a conquista de um título ao serviço da equipa feminina do Al Nassr da Arábia Saudita. Paulo Torres, outro treinador de nacionalidade portuguesa, renovou contrato com o Desportivo da Huila por mais uma época, depois de terminar a última edição do Girabola na 4ª posição. Esta será, de resto, a 5ª temporada de Paulo Torres à frente do clube de Lubango. O Futebol Clube Luanda, estreante na Liga Unitel, Girabola, tem como treinador Rui Santos, português de 61 anos de idade, que tem como cartão de visita a aposta em jovens. Do Brasil, Maurílio Silva está de volta a uma casa que bem conhece. Aos 56 anos, o brasileiro inicia sua 4ª passagem pelo clube, depois de ter alcançado o feito histórico, a classificação para a Taça das Confederações na época 2023-2024. O brasileiro Léo Neiva, treinador do Cabos Corpo do Palanca, assumiu o comando técnico da formação da Rua F no meio da temporada passada. Beto Bianchi, hispano-brasileiro de 59 anos, é um dos treinadores estrangeiros mais experientes do futebol angolano, com passagens pelo Petro, Interclube e Palancas Negras. Ao todo, são 16 treinadores, sendo 9 angolanos, 4 portugueses e 3 brasileiros. Destes, 4 vão fazer a sua estreia no futebol angolano. Pela primeira vez na história, Angola vai competir no Campeonato Africano das Nações em motocross como equipa. O conjunto nacional recebeu a bandeira de honra nesta quinta-feira aqui em Luanda. Angola vai com um time composto por 4 atletas que vão competir em 3 categorias na prova que acontece de 28 a 30 do mês em curso na Namíbia. De acordo com o presidente da Federação Angolana de Motociclismo, Marcos Rane, o momento histórico será encarado com bastante responsabilidade. É uma oportunidade, nós representamos ao mais alto nível, a nível do continente, o nosso motocross. Nós vamos com sentido de responsabilidade, os pilotos estão preparados para representar condignamente o nosso motocross na Namíbia. É a primeira vez que nós saímos como seleção, sim. É um momento histórico que nós vamos fazer de tudo para representarmos condignamente as cores da nossa bandeira. Para já, a participação de Angola nesta prova tem como pano de fundo a visibilidade do motocross angolano a nível de África, uma vez que o país ficou por muito tempo fora das competições. Primeiro é colocar o nome de Angola de volta no mapa do motocross africano. Já há alguns anos que nós não participamos em provas internacionais. Vai ser uma forma de nós também avaliarmos o nosso nível com os outros praticantes dos demais países africanos. E, sobretudo, nós sabemos do potencial dos nossos pilotos e almejamos trazer bons resultados. O ato da entrega da bandeira foi presidido pela representante do Ministério da Juventude e Desportos, Clementina Assis,
que reafirmou o compromisso do órgão tutor com todas as modalidades. Para nós é uma honra poder, de alguma forma, fazer parte deste momento para a nossa Federação Angolana de Motociclismo, que é pela primeira vez que tem essa representação a nível internacional, que vai participar num campeonato africano de motocross. E, de facto, o Ministério tem a Federação como um parceiro, como todas as outras. Poderá, sim, a Federação contar com apoio do nosso Ministério. Lembro que o time Angola vai participar da prova continental nas seguintes classes: MX Lights, com os pilotos Miguel da Silva e Marco Ramalho, MX 65, com Zion de Araújo, e MX 125, com Diego dos Santos. O desporto aqui no Manhã Girassol e também a semana. Exatamente. Da minha parte foi uma honra muito grande tê-la aqui. Muito gosto. E até a próxima. Até a próxima, Iracema. E nós vamos pela última vez a Girassol FM. Vamos entrar com um pé e sair com outro, Janete, meio-dia, porque o tempo não está ao nosso favor. São 8 horas e 58 minutos. Exatamente. Tic-tac, o tempo não espera por ninguém, não para. Exatamente. Nós passamos aqui para reiterar o compromisso de estarmos juntos na segunda-feira, a partir da hora 6, com a mesma energia e boa disposição. Com o telespectador a partir da hora 7 e vamos seguir viagem juntinhos. Bom dia, com muita energia. Bom dia, Janete, meio-dia. Rapidamente, não sei se me consegues ouvir ainda. Hoje começa o Girabola, Janete. Hoje começa o Girabola, exatamente. Tem campeão em campo já. Claramente, Pedro na de Luanda, primeira jornada. Exatamente. Vai já hoje entrar em campo. Vamos ver como é que está o campeão. Muito bem. Janete, bom fim de semana. Bom Estamos fim de semana juntas. para si também, muito obrigada. E por aqui está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas a promessa de estarmos juntos na segunda-feira, à mesma hora e também aqui no mesmo canal. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom fim de semana. Estamos juntos.